Capítulo 6, Redefinindo a Esperança, parte 2. Esse tema aparece vez após vez na Bíblia. Depois do exílio de Adão e Eva, que saíram de uma casa superior a todas as outras, Caim, filho do primeiro casal, foi obrigado a vagar como nômade sobre a face da terra por ter assassinado seu irmão Abel. Tempos depois, Jacó enganou o próprio pai e o irmão e esteve em seu exílio durante anos. Depois disso, José, filho de Jacó, foi tirado de casa e levado até o Egito, seguido anos depois por seu pai Jacó e por toda a família, em consequência de um longo período de escassez de alimentos. Ali, os israelitas foram transformados em escravos, até que, sob a liderança de Moisés, voltaram para sua terra de origem. Séculos depois, Davi, antes de se tornar rei, viveu como um fugitivo perseguido. Por fim, toda a nação de Israel seguiu novamente para o exílio, levada em cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Não é por acaso que o exílio é um elemento presente em todas as histórias, uma após outra. A mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Voltar é muito difícil. Estas palavras de Robert Frost ficaram famosas. Casa é o lugar para o qual, quando temos de ir, as pessoas precisam nos aceitar. Escrito em A Morte do Homem Contratado. No entanto, o irmão mais novo sabe que uma volta de sucesso não são favas contadas. Por quê? Seus pecados ergueram um muro e ele não sabe como esse muro pode ser transposto. Ele sabe que poderá ser rejeitado e obrigado a continuar exilado. Assim também a Bíblia nos revela como são altos os muros que nos desafiam em nossa volta para casa como raça humana. Durante o exílio da Babilônia, os profetas de Israel previram uma gloriosa volta para casa mediante a graça de Deus. O povo de Israel acabou recebendo permissão para sair da Babilônia e voltar para sua terra. Apenas uma minoria de judeus de fato voltou para a Palestina e lá continuou sob o domínio persa. Potências mundiais, uma após outra, invadiram e dominaram Israel, primeiro a Grécia, depois a Síria e finalmente Roma. O povo continuava debaixo de opressão. Todas as experiências menores de êxodo e de retorno para casa registradas na Bíblia não conseguiram concretizar a volta plena e definitiva que os profetas haviam prometido e pela qual todos ansiavam. Por quê? Um dos motivos era a ruína inerente aos seres humanos. Israel em particular e a raça humana como um todo ainda se encontravam atolados em egoísmo, orgulho e pecado. Sentimos a opressão dos conflitos travados dentro de nosso próprio coração e das constantes batalhas e guerras com nações vizinhas. Precisamos de uma transformação radical de nossa própria natureza. O segundo motivo é a ruína que cerca os seres humanos. A condição de exilado não se resume ao mal da moralidade humana. Segundo a Bíblia, vivemos em um mundo natural caído. Não fomos criados para um mundo de doenças e desastres naturais, um mundo no qual tudo e todos entram em decadência e morrem, incluindo nós mesmos. Este mundo, em seu atual estado, não é o lar pelo qual ansiamos. Uma volta para o lar verdadeira e definitiva significaria uma transformação radical, não apenas da natureza humana, mas também da própria essência do mundo material. Como é possível uma transformação dessa ordem? Na época do ministério de Jesus, havia muitos em Israel que sabiam que a nação continuava no exílio, apesar de ter voltado da Babilônia. A vida nacional ainda era dominada por injustiça, opressão, perdas e aflições. A volta definitiva para casa ainda não havia se tornado a realidade. Por isso, muitos oravam a Deus pedindo que essa volta se concretizasse. Mas eles a encaravam como uma libertação política de toda a nação de Israel. Pensava-se que o Messias, o rei que haveria de redimir Israel, seria uma figura de grande poderio militar e força política. Ele se dirigiria a seu povo, seria por este reconhecido e recebido, e então conduziria Israel à vitória.
Foi a esse ambiente que Jesus veio e declarou estar trazendo o reino de Deus. Marcos 1,15, nós lemos isso. Ansiosas, as pessoas se aglomeravam para vê-lo, para ouvi-lo, mas nada daquilo correspondia às suas expectativas. Ele não nasceu em um palácio, isolado por um véu real, mas em um comedouro dentro de um estábulo sobre palhas, muito longe de casa. Durante seu ministério, ele andou pelos lugares sem se fixar e disse: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele se manteve totalmente afastado das redes de poder político e econômico. Não buscou nem mesmo credenciais religiosas ou acadêmicas. Por fim, no ocaso da vida, foi crucificado fora do portão da cidade, um símbolo inconfundível de rejeição pela comunidade, um símbolo de exílio. Na hora da sua morte, ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Um grito impressionante de abandono espiritual e desabrigo. O que havia acontecido? Jesus não veio para simplesmente libertar uma nação que se encontrava sob opressão política, mas para nos salvar do pecado, do mal e da própria morte. Ele veio para conduzir a raça humana ao verdadeiro lar. Portanto, não veio em força, mas em fraqueza. Ele veio e passou pela experiência do exílio que merecíamos. Foi obrigado a sair da presença do Pai, foi exilado para as trevas, o extremo desespero da alienação espiritual, no nosso lugar. Levou sobre si a plena maldição da rebelião humana, o desabrigo cósmico, para que pudéssemos ser acolhidos em nosso verdadeiro lar. O banquete no fim da história. Jesus não somente morreu, mas levantou-se do túmulo no terceiro dia. Ele destruiu o poder da morte, como lemos em Hebreus capítulo 2, verso 14. Mas Deus o levantou dos mortos, libertando-o da agonia da morte, pois à morte era impossível mantê-lo sob seu domínio. Atos capítulo 2, verso 24. Jesus pagou a penalidade por nossos pecados com a sua morte e por isso alcançou vitória sobre as forças da morte, da decadência e do caos que impedem que o mundo seja verdadeiramente nossa casa. Um dia ele voltará para consolidar sua vitória. Isaías escreveu, Isaías capítulo 35, versos do 4 ao 6 e verso 10. O Deus de vocês virá para o salvar. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos desimpedidos. O aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo gritará de alegria. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião. Levarão sobre a cabeça uma coroa de alegria eterna. Serão tomados por alegria e júbilo, mas deles se apartarão a tristeza e o pranto. No fim da história dos filhos pródigos, acontece um banquete para festejar a volta para casa. Nas últimas páginas do livro de Apocalipse, no desfecho da história, também acontece um banquete, a ceia do casamento do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. O Cordeiro é Jesus, sacrificado pelos pecados do mundo para que pudéssemos ser perdoados e levados para casa. O local desse banquete é a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do céu para encher a terra. Apocalipse capítulo 21 e 22. Lemos que o próprio Deus está presente nessa cidade, onde também está a notável árvore da vida, cujas folhas agora servem para a cura das nações. A árvore da vida, é claro, estava no jardim do Éden. No fim da história, toda a terra se transformará de novo no jardim de Deus. Morte, decadência e sofrimento já não existirão. As nações não mais estarão em guerra. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte ou luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ao contrário do fundador de qualquer das grandes religiões, Jesus dá esperança para a vida humana comum. Nosso futuro não será uma forma de consciência etérea e impessoal. Não ficaremos flutuando no ar, mas comeremos, nos abraçaremos, cantaremos, vamos rir, dançar no reino de Deus com tamanho
poder, glória e alegria que hoje não temos condições nem sequer de imaginar. Jesus transformará o mundo de novo em nossa casa perfeita. Jamais viveremos a leste do Éden, sempre vagando e nunca chegando. Nós chegaremos e o Pai virá a nosso encontro, nos abraçará e seremos conduzidos com Ele para o banquete.